Fala, galera do Aras Concursos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês aqui algumas questões da banca objetiva, que é a banca que vai fazer o concurso de Simão Dias. E como o concurso já vai ser esse final de semana, eu trouxe para vocês aqui algumas questões. Lembrando a você, questões de português, né? Lembrando a vocês que eu não sou professor de português. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de estudar para concursos. Eu estudo para concursos e estudo esses pontos aí. Tanto é que eu tive o cuidado de pesquisar cada item que eu vou falar aqui com vocês, para que não transmita nenhuma coisa errada, ok? Mas se vocês identificarem algum detalhe aí, pode comentar que a gente corrige. Olha aí essa primeira questão. Essa primeira questão, lá da banca objetiva, ela traz um texto, que a gente não vai precisar ler o texto agora, e vai ter aqui, ó, 3 lacunas. Ó. E a primeira questão fala assim: assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto corretamente. Ele quer saber qual dessas alternativas aí vai preencher lá corretamente. Se é A craseado e A sem crase, ou outra forma. Vamos ver lá onde tem crase e onde não tem? Primeira regra que eu vou dizer a vocês, queridos, ó, aqui, a palavra aqui seguir é um verbo, ok? Antes de seguir, antes de um verbo, não pode ter crase. Então, se vocês lembrarem disso, já vai matar a pau. Antes de verbo, não tem crase. Então, aqui, só de saber isso, nós já eliminamos aqui, ó, 3 itens. Ó. O item 1, o item 2, o item E, C e o A. Ficando só 2 itens. Então, só de saber disso. Agora, vamos para a próxima. Olha lá. Quanto mais, deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem melhor, quanto mais massa você tiver, maior será a velocidade que pode atingir. Aí, a dica que eu dou aqui a vocês é o seguinte, queridos, ó, você vem aqui, a palavra velocidade, e você substitui essa palavra por uma palavra masculina. Vamos botar a palavra controle no lugar de velocidade? Não precisa ter lógica, não. Controle, ó, no lugar de velocidade. Se na frente de controle aparecer ao, então vai ter crase. Se não aparecer ao, não vai ter crase. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vamos lá. Opa, não é isso que eu quero, é isso aqui. Quanto mais massa você tiver, maior será o controle. Olha, apareceu só o O, não apareceu o AU. Então, como apareceu só o O, não tem crase. Então, o A aqui vai ser o A sem crase, ok? E agora, o último caso ali, vamos pegar daqui para cá. Ó. Vamos substituir de novo por controle. O impacto ao atingir a água é proporcional à velocidade que você manteve durante o caminho. Veja, é proporcional ao controle. Opa, se a gente substituir por controle, vai aparecer o ao. E se aparecer o ao, vai ter crase aqui. É proporcional ao controle. Ok? Então, a primeira não tem crase, a segunda não tem crase, a terceira tem crase. Marcamos aqui, que é o item B, ok? O item B. Primeira não tem, segunda não tem, a terceira tem. A justificativa eu trouxe até aqui escrito para vocês, ó. A justificativa, que é o seguinte: quando nos empurra de volta e nos obriga a seguir, não tem crase, porque não se usa crase antes de verbo, ok? Quanto mais massa você tiver, maior será a velocidade. E por que que isso tem crase? Porque o verbo será pede a preposição. Espera aí. Não tem crase, não tem crase, né? Eu vou ter que ter crase. Não tem crase porque, ó, não tem crase porque o verbo será não pede a preposição a. Lembre que a crase é o encontro do artigo, da preposição com o artigo. Então, quando eu falo será, esse verbo será não pede que venha uma preposição a. Então, por isso que não tem, ok?
e o impacto ao atingir a água é proporcional à velocidade. Tem crase porque proporcional pede a preposição a e velocidade pede o artigo a. Mas aí a gente faz aquela jogada de substituir por uma palavra masculina para saber, e se aparecer o ao, aí sim a gente vai colocar a crase. Mas existem alguns casos que você não pode usar crase. E aí, vou deixar aqui, comentar aqui com vocês, esses casos. Ó. Antes de palavras masculinas. Muitas vezes a gente vê venda à vista com crase e vê a prazo com crase também, mas está errado, porque prazo é masculina. Andar a pé ó, não tem crase, porque é masculina. Restaurante a quilo não tem crase, porque é o quilo é masculino. Fogão a gás, é o gás, né? Ou gás, logo gás é masculino. Então, antes de palavra masculina, não vai ter crase, ok? Não pode ter. Antes de verbo, a partir de, ó, aqui é o verbo, começou a sorrir, sorrir é o verbo. Salário a combinar, verbo, não tem crase. Nada a dizer, não tem crase. Então, antes de verbo, não se utiliza crase, ok? Antes do artigo indefinido uma, também não se utiliza crase. Refiro-me a uma empresa. Então, artigo indefinido uma, não podemos utilizar crase. Antes de pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos e relativos. Por exemplo, a mim, a ela, a essa, a qualquer, a quem. Nesses casos, também não se utiliza crase. Antes de números cardinais, exceto horas. Horas, quando você fala às 2 horas, tem crase, ok? Tem crase, porque aí é hora. Agora, se for a faixa de preço vai de 20 a 50, esse A não tem crase. Entre palavras repetidas, isso aqui é o mais fácil de identificar. Dia a dia, cara a cara, gota a gota, não tem crase. Antes de a e palavra no plural. Por exemplo, olha aqui, ó, refiro-me a pessoas. Toda vez que o a vem antes de palavra no plural, se fosse as pessoas, poderia ter, mas a no singular, pessoas no plural, não pode ter crase. Não obedeço a leis. Olhe, a singular, leis plural, então não pode ter crase. E isso é muito fácil de identificar, ok? Viu lá, há pessoas, há leis, então aí não vai ter crase, beleza? Próximo aqui. Antes de nome de santas, agradeço a Santa Terezinha, não tem crase. Antes de lugares que não admitem um artigo a. Ó, vou a Portugal. Quando a gente fala a palavra Portugal, do país Portugal, nós dizemos assim, Portugal é um país bonito. Belém é uma cidade incrível. Paris é onde Neymar joga. A gente não fala a Portugal, ou a Belém, ou a Paris, ok? Então, nesses casos, não tem crase. Agora, se eu digo assim, vou à Bahia. Quando a gente vai falar da Bahia, a gente fala a Bahia é um lugar de gente porreta. Então, veja que vem o artigo a antes de Bahia. Mas como é que eu identifico isso mais fácil? É só você dizer que vai voltar. Vou voltar de Portugal. Vou voltar de Belém. Vou voltar de Paris. Toda vez que apareceu de, aí não tem crase, ok? Aqui. Então, quando eu digo vou a Portugal, como quando eu volto de Portugal, não tem crase. Fui a Belém, quando eu volto de Belém, não tem crase. Vou a Paris, quando eu volto de Paris, não tem crase. Agora, Bahia, vamos lá, Bahia. Vou à Bahia, quando eu volto da Bahia. Aí tem crase, ok? Vou a Sergipe, quando eu volto de Sergipe. Não tem crase, ok? Então, tem que identificar se aparece esse artigo a aqui antes do lugar, beleza? Antes da palavra casa, quando não especificada. Fui à casa, irei à casa logo mais. Cuidado, quando não especificada. Se você disser, fui à casa da minha mãe, você já especificou. Então, tem crase. Agora, fui à casa, não tem. Irei à casa logo mais cedo,
Logo mais, não tem. Fui à casa dos meus pais? Tem. Ok? Fui à casa dos meus irmãos? Tem. Se você especifica que casa é, tem crase. Se você não especifica, não tem crase. Antes da palavra terra, terra firme, não especificada. Por exemplo, os navegadores voltaram à terra ao anoitecer. Então, não tem crase. Mas se a questão disser assim, os navegadores voltaram à terra dos índios ao anoitecer, aí teria crase, ok? Porque está especificando. Então, terra firme não especificada, então não vai ter crase, beleza? Antes da palavra distância, eu pesquisei isso aqui, quando não especificado também, eu pesquisei isso aqui, existe até uma divergência entre alguns linguistas aí sobre essa frase aqui, ensino à distância. Mas a maioria concorda que ensino à distância não tem crase, beleza? Antes da palavra dona e nome próprio, como referiu-se a Dona Maria. Dona Maria, não, o a que vem antes de Dona Maria não tem crase. E antes de preposições como após, para, desde e entre. Vou para a praia. Veja, se fosse vou à praia, ok, tem crase. Agora, vou para a praia, esse para aqui impede que a crase venha. Ficarei aqui após as 18 horas. Olha o cuidado. Horas de relógio, para ser redundante, horas de relógio, tem crase. Mas como apareceu após aqui, não vai ter crase, ok? Então, ficarei aqui após as 18 horas. Mas nos outros casos tem crase, viu? Ok? Se não aparecer uma dessas preposições aí, após, para, desde, entre, então vai ter crase. E em alguns casos, a crase é facultativa. Quando a crase é facultativa? Diante de nomes próprios femininos, como Laura, que às vezes a gente fala Laura é bonita, ou a Laura é bonita, então é facultativo. Então pode ser contei a Laura a verdade, sem crase, ou contei a Laura a verdade com crase, ok? Diante de pronomes possessivos, como minha, sua, meu não, meu não pode, que é masculino, né? Minha e sua. Cedi o lugar à minha avó. Então, veja, a minha avó, pronome possessivo, minha, pronome possessivo. Logo, o a pode vir sem crase ou pode vir com crase, ok? Depois da preposição até. Dirija-se até a porta. Pode ter crase ou dirija-se até a porta. Pode não ter crase. Pode ter crase e pode não ter crase. Então, a crase é facultativa. Então, essas foram as dicas que eu trouxe aí para vocês sobre crase, porque eu vi que essa prova traz conteúdos aí de crase, ok? Gosta de cobrar crase. A hora da inscrição. Se você não é inscrito no canal, deixe aí sua inscrição. Mais uma questão aqui, essa é interpretativa, mas foi muito tranquila. Em conformidade com o texto, assinale a alternativa correta. Vamos ler lá o texto? Ao descer, deixa eu apagar isso aqui. Ao descer em um toboágua, apesar da velocidade em que você está, não há risco de sair voando do brinquedo. A velocidade nas curvas do trajeto é sempre menor do que seria na queda livre de uma pessoa. Além disso, a velocidade da descida varia a cada trecho, garantindo a segurança. A tendência natural do corpo é seguir reto, mas um toboágua com curvas muda essa lei da física. Quando aparece uma curva na pista, entramos em contato com a lateral da estrutura, que nos empurra de volta e nos obriga a seguir pelo caminho que não é o reto. O filete de água, olha, é isso aqui que a gente vai identificar. O filete de água presente durante toda a descida também ajuda na condução do corpo humano pelo trajeto certo. Não vou ler o resto porque eu sei que a questão vai até aí. Então, ó, olhe lá. Em conformidade com o texto, assinale a alternativa correta. Se a gente lê aqui a letra C, está exatamente o que falou, visando ajudar na condução do corpo humano pelo trajeto certo, um filete de água é presente no decorrer de toda a descida. Olha o que disse lá, eu escrevi aqui, o filete de água presente em toda a descida também ajuda na condução do corpo pelo trajeto certo. Então, esse é o gabarito correto, ok? Esse é o gabarito correto, letra C. Só foi o que estava escrito lá mesmo, beleza?
Mais um aqui. Na frase contudo, a maneira como o nosso corpo bate na água da piscina, com os pés, por exemplo, pode alterar a sensação, deixando-a mais leve. A palavra sublinhada aqui, contudo, classifica-se gramaticalmente como. Aí vocês têm que lembrar das conjunções. Eu lembro da professora Lígia, eu acho que era Lígia o nome dela, do Sala 1. Ela sempre dizia, cantava uma musiquinha lá, as aditivas, e, nem, também, mas também, as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e até hoje eu lembro. Tem que lembrar dessas conjunções aí, ok? Então, aqui, qual é o, qual é a classificação gramatical de contudo? Contudo é uma conjunção adversativa, ok? É uma conjunção adversativa, beleza? As conjunções adversativas, elas são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia e não bastante. E elas passam a ideia de oposição, beleza? Então, contudo aí é uma conjunção. Próxima. No período apesar de, apesar de parecer que você chega ao final do trajeto. A parte sublinhada expressa a ideia de que, ó, apesar de, é a mesma ideia de embora. E embora é uma concessão. As concessivas introduzem uma oração que expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Embora, ainda que, apesar de, são justamente conjunções aí concessivas, ok? Então tem que lembrar. Lembre, embora é concessiva, porque muitas vezes cai na prova isso mesmo, embora, apesar de, mesmo que, são concessivas. E é possível que caia amanhã, beleza? Caia domingo, né? No trecho, a velocidade nas curvas do trajeto é sempre menor do que seria na queda livre de uma pessoa. O verbo sublinhado está no, aí, ó, é futuro do pretérito. Seria é algo que iria acontecer no futuro de um passado. O futuro do pretérito, ele expressa incerteza, surpresa, indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia, hipótese, ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. Algo que poderia ter acontecido em uma situação no passado. Como é que a gente... Quais são os exemplos? Ó? Nós cantaríamos, ele faria, ouviria, seria. Então, é futuro do pretérito, ok? Cai bastante. Muitas vezes cai perguntando se passa a ideia de hipótese, de certeza. É uma incerteza, ok? É uma hipótese. Porque não dá para a gente saber se realmente seria assim. Próximo. Essa aqui é de acentuação. E é chatinho esse negócio de acentuação. Em relação à acentuação, assinar a alternativa correta. Olhe, algumas aqui, eu creio que vocês já sabem que a palavra ideia, assembleia, caiu o acento, né? Não tem mais acento. Então, eu agrupei essas palavras aqui para a gente entender. Você lembrando de uma, por exemplo, você lembra de ideia. Ideia não tem acento. Então, Pagéia também não tem. Veja que o final é mesmo. Pagéia também não tem. Porque ideia caiu o acento. Os ditongos abertos ei e oi, das paroxítonas, o acento caiu. Então, ó, ideia, jiboia, tá ok? Que tinha acento aqui no O. Paranoia tinha acento. Isso tudo caiu. Então, a gente já pode aqui eliminar a pageia, ok? E a paranoia. Porque nos ditongos abertos, onde tinha aqui, ó, oia, oia e geia, caiu o acento, beleza? Agora aqui, bocaiúva e maoísmo. Bocaiúva, segundo nova ortografia, as paroxítonas cujo acento recaía sobre o U e o I,
quando este fazia hiato com o ditongo anterior, olha aqui, ó. Bocaiúva, esse U era um hiato. Então, aqui caiu o acento, não tem mais acento. E também maoísmo. Veja que aqui vem um ditongo anterior e maoísmo era um hiato, caiu também. Então, sobrou médium. Então, médium, quórum, álbum, esse sim. E essas palavras se repetem nas provas, viu? Essa sim tem acento. Por que que ela tem acento? Porque a maioria das palavras terminadas em são naturalmente oxítonas. É necessária a presença de um acento para demarcar os casos em que essas palavras são paroxítonas, ok? Como médium, quórum, álbum, nesses casos vai ter acento aí. Então, gabarito aí, letra D, beleza? E agora, o uso dos porquês. O uso dos porquês. Veja que aqui nessa questão, em relação ao uso dos porquês, assinale os itens. Ela já deu uma dica, ó. O uso dos porquês. Quando você está falando de os porquês, de aqui é o dos aqui é de mais o dos, ok? Então veja como é escrito quando você fala assim o porquê, é o mais porquê junto com circunflexo. Isso aqui você já mata essa questão, ó. Não sabíamos explicar o porquê. Ele não botou o circunflexo. Ele botou lá em cima na pergunta e na resposta não botou. Então, quando nós temos porquê antecedido de um artigo falando o porquê, tem que estar junto e com o circunflexo. Então, essa aqui nós já eliminamos. Esse item aqui já está eliminado. Tendo eliminado esse, ó, nós eliminamos todos os itens, porque se está errado não pode ser todos os itens. Nós eliminamos esse aqui e eliminamos esse aqui. Se eu não sei, tenho agora 50% de chance de acertar. Pode ser um ou dois, ou três, né? Alternativa A ou B. Mas, e sei que um desses vai estar errado também. Como é que eu vou identificar agora? Gostaria de saber por que algumas atividades foram retomadas e outras não. Veja que foi feita uma pergunta indireta aqui. Por que algumas atividades foram retomadas e outras não? Toda vez que é feita uma pergunta, o porquê é separado. Ó, porquê separado é uma pergunta. Então, esse item também está errado, porque ele botou porquê junto. Ah, mas não tem interrogação, mas mesmo assim, ele teria que aparecer separado. Agora, veja aqui, ó. Precisei voltar ao apartamento. Agora ele vai justificar porque esqueci os materiais da aula. Então, quando ele justifica, é porque junto. Então, aí está certo. Esse item aqui está certo. Então, o gabarito aqui é a letra B, porque somente o item 3. Então, os porquês, como é que a gente identifica? Quando é uma pergunta, vai ser porquê separado. Quando é uma resposta, uma justificativa, porquê junto. Quando é no final, ela foi embora e nem disse porquê. Ó. No final, ela vai ser separado com circunflexo. E quando for antecedido aqui do artigo o, ela foi embora e nem disse o porquê. Vai ser junto e com circunflexo. Então, essa aí é a nossa resolução, ok? Trouxe aí essas questões para vocês, né? Porque caem bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e um abraço. Valeu. Tchau, tchau.